mês do desafio 140 dias para mudar a jornada de mudança. Se você caiu nesse vídeo, deve ser porque você está buscando uma mudança para sua vida ou porque você está preso em procrastinação, você quer ganhar disciplina. Vem comigo aqui saber como é que foi esse meu primeiro mês. E aí depois eu vou deixar nos cards finais o vídeo onde tem toda a estrutura do desafio, como é a montagem, como faz, tá tudo explicadinho lá. Mas não saia daqui agora não, fica aqui comigo nesse primeiro, que eu já vou te falar como é que foi o meu primeiro mês para você já se inspirar aí e se motivar a começar. Começa hoje. Não se prende a essa questão de 140 dias. 140 dias foi uma proposta que eu fiz para mim, mas esse desafio você pode adaptar para o período que você precisar. 120 dias, 90, 60, 30. A minha dica só é que você não faça um desafio com um período muito grande. A proposta desse é justamente a gente não colocar algo muito a longo prazo, mas da gente colocar num prazo ideal, onde a gente vislumbre e não procrastine, ok? Bom, meu nome é Cal Mansur, seja bem-vindos a esse canal, já deixa sua curtida agora, porque tenho certeza que se você não gostar do vídeo, você não vai esquecer de deixar o dislike, não é? Mas a curtida a gente sempre esquece, então já deixa agora, me segue e também vai lá nas minhas outras redes sociais. Olha aqui na legenda, se você tiver curiosidade, eu posto um outro tipo de conteúdo, é bem legal. E, bom, vamos falar como foi esse primeiro mês? Eu prometo que não vou fazer um vídeo muito longo, vai ser bem objetivo. Só quero recapitular aqui o que que foi o meu desafio. Eu tenho 3 objetivos. A proposta desse desafio justamente é essa, da gente não ter muitos objetivos, para que a gente não se sobrecarregue e acabe não fazendo nada. Então, eu tenho 3 objetivos, cada objetivo desse tem um tipo de meta diferente. Por exemplo, o meu primeiro objetivo tem a ver com emagrecer, e para emagrecer eu tracei as metas de dieta e treino e médico. Porque sim, eu fui no médico ver como é que estava a minha saúde, ver se a gente precisava lançar algo aí, mão de alguma estratégia, porque esse meu objetivo um ele tem alguns porquês aí muito especiais, tá lá no meu primeiro vídeo, se você quiser saber, depois você vai lá, não vai agora não. O meu objetivo 2 tem a ver com a minha vida espiritual e o terceiro tem a ver com a minha vida ministerial profissional. Então, eu posso falar aqui, gente, que o meu maior desafio foi a academia, foi treinar. Assim, disparado foi esse o meu maior desafio. Normalmente, eu era uma pessoa que quando eu traçava metas e objetivos, se eu começasse a falhar em alguma coisa, todos os outros iam cair. Você passa por isso? Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto, porque a gente não foi criado para ser escravo de nada. Então, assim, se tem algo que eu tenho vivido em Cristo é a liberdade. E cada vez mais que a gente obedece à voz do Senhor, se rende a Ele, a gente vai sendo liberto de processos que a gente cria na nossa mente, sabe? Que só nos bloqueiam. E esse desafio, se eu posso falar uma coisa para vocês, esse desafio aqui é como se fosse você pondo em prática a sua fé, sabe? É a obra, porque não adianta a gente crer, crer, crer se a gente não faz, se a gente não pratica. Então coloque os seus sonhos, coloque aí o seu propósito, as ações que você tem que tomar para concretizar e para colher os frutos. Você vai ver, você vai colher fruto ainda esse ano. Eu já comecei a colher os frutos com esse desafio. Esse primeiro mês, eu vou te dizer, eu não cheguei a 100% das minhas metas. Eu tenho até dezembro para completar esses 140 dias, mas eu já colhi frutos. Eu colhi frutos na minha vida espiritual, eu já colhi frutos na questão ministerial e no objetivo 1 do emagrecimento, confesso para vocês, eu não emagreci. Porém, as minhas ações mudaram. Isso aí é incrível. E volto a repetir, esse desafio aqui me ajudou muito a não chutar o pau da barraca, porque ele tem o foco na ação. E antes de você ter o resultado, você primeiro precisa focar na sua ação. Às vezes, a gente foca tanto no resultado, ele não vem, a gente se frustra e para. E a gente cria essa constância de parar só porque a gente não viu o resultado. E nem sempre o resultado vai vir do jeito que a gente espera. Às vezes a gente precisa só persistir ou mudar as estratégias. Bom, bora lá. Como é que ele me ajudou nisso? Ele tem essa proposta de toda semana a gente avaliar como está sendo as nossas ações de cada objetivo desse. Então, assim, como eu falei, né? Eu tenho o objetivo de emagrecer e dentro desse objetivo eu tenho algumas metas para concluir ali na semana. E você vai colocar a frequência. Por exemplo, eu tenho a minha dieta para fazer todos os dias com uma refeição livre. Eu tenho um treino aqui que eu estipulei no início, eu tinha estipulado 2 vezes na semana. Na
segunda semana eu já botei para 3, eu fui galgando, né. E a frequência é você que vai determinar. E cada semana a gente vai dar uma olhada para ver como foi e traçar a próxima semana seguinte. Confesso para vocês que as 2 últimas semanas eu não fiz isso. Realmente eu pequei, mas eu retomei na quinta semana, que é essa agora que a gente está entrando. Então eu fui lá traçar os minhas estratégias daquela semana novamente, e eu fui me analisando ali as 4 últimas semanas, como é que foram, eu fiz um balanço. Eu fiz um balanço de como é que foi. E esse balanço eu comecei a perceber o seguinte, que na dieta eu estava indo bem na primeira semana, aí eu já caí na segunda um pouco, aí na terceira eu retomei, aí na quarta foi vum, ladeira abaixo. Talvez não seria tão problemático se eu tivesse malhando. Primeira semana eu estava indo legal, na segunda, na terceira e quarta eu chutei o balde no exercício. Por quê? Porque eu fiquei com hiperfoco na produção do conteúdo, na questão ministerial, na questão também da casa, na questão de gerenciar a minha vida, né, particular, com questão de trabalho, de negócio. Então, atenções que eu tenho que dar que competem com a minha energia. Então, eu já percebi que o problema não é nem malhar. Gente, não sei se vocês têm problema com malhar, também que nem eu. Será que só sou eu? Acho que não, né? Acho que bom, se você não tem problema com malhar, já me dá dica aí. Já quero dicas para eu colocar aqui na minha estratégia. Mas uma dica, uma coisa que eu pensei para essa semana foi o seguinte: eu preciso alinhar a minha hora de sono, para ver se com isso, levantando um pouco mais cedo, eu ajusto o meu tempo melhor, para eu conseguir ir malhar pelo menos 4 vezes na semana, gente. Pelo menos é o mínimo que eu me propus essa semana. Eu já percebi aqui que já caiu da segunda, já caiu da terça. Mas eu ainda tenho quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Olha, gente, tenho 5 dias. Gente, torçam por mim, eu preciso. Nossa, não, eu preciso, eu tenho que fazer. Então, eu não vou ficar mais nessa zona de conforto. Eh, a dieta eu tenho avançado, minha vida espiritual, eu já colhi muitos frutos, gente, na vida espiritual, tomando realmente essas atitudes que eu coloquei aqui, as ações. E eu já tenho colhido na minha vida, no meu interior, o fruto da disciplina de leitura bíblica, de fazer o devocional, de obedecer à voz de Deus, porque não é só a gente ouvir a voz de Deus, mas de obedecê-la. E no objetivo 3 assim, acho que eu considero que o 2 e o 3 foi o que eu melhor me saí no quesito, assim, ação e resultado. Porque como eu postei muito mais, como eu postei as coisas todas que eu me propus nesse mês, eu tive já eu já consegui atingir vidas de pessoas, eu já consegui que o conteúdo que eu fiz, fosse bênção na vida de alguém, então isso aí já é um fruto, já é um fruto. E o próprio fruto da constância, de ver que a gente conseguiu colocar aquilo em prática, de que a gente tirou um plano do papel. Isso é muito satisfatório, a gente vai ganhando força com isso. Então, eu considero que o meu primeiro mês já foi o mês da vitória. Gente, eu já considero que agosto foi um mês de vitória, ainda nem cheguei em dezembro, já estou dizendo que agosto foi vitória, porque eu saí do zero. Então não fique triste, não se deixe abalar por algum objetivo que você ainda não conseguiu ter o resultado que você queria. Foca em ter saído do zero, da estagnação, foca em ter saído de uma procrastinação e não fique na zona de conforto. Que é isso que eu quero dizer aqui para vocês, finalizando, que setembro seja um mês de avanço, que essas coisas aqui de agosto, que foram maravilhosas, que já foi uma vitória, que eu possa aumentar ainda o engajamento em cada uma delas, que eu possa, naquilo que eu já venci, que eu possa me aperfeiçoar e naquelas coisas que eu ainda preciso vencer, que eu venha ganhar a constância que eu tanto preciso para colher esses resultados. Gente, vai vir, o resultado já vai vir. E aqui para finalizar, eu quero dar uma palavra para você de que você seja liberto de toda procrastinação, de toda dúvida em si mesmo. Não bote sua confiança em ninguém, não bote a sua confiança nem nesse método. Coloque a sua confiança no Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo que te dê forças, que te guie, que te dê sabedoria para vencer todos esses empecilhos que você está tendo. E os seus sonhos, os seus planos que estão de acordo com o coração do Senhor, que eles se concretizem e que você não seja o empecilho da realização desses sonhos, desses planos. Se levanta em oração, se levanta em fé, mas parte para a obra, porque a fé precisa ter obras. Bom, é isso, gente. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.